Qual relação entre Páscoa e ciência? Você sabia que por trás dos coelhos fofinhos, ovos de chocolate e celebrações da Páscoa, existe muita ciência envolvida? A data, os símbolos, até o chocolate que a gente tanto ama escondem fatos curiosos e explicações científicas que vão te deixar de queixo caído. Então preparem seus ovos de chocolate, abram seus livros de ciência e venham comigo nessa aventura deliciosa e cheia de conhecimento. Vamos começar pelo favorito de muita gente, o chocolate. Quem é que não ama devorar um ovo de Páscoa inteiro, né? Mas você já parou para pensar em como o chocolate age no seu corpo? Ele mexe diretamente com o seu cérebro. O chocolate contém substâncias como a teobromina e a feniletilamina, que agem no nosso sistema nervoso central, elevando o humor e dando aquela sensação gostosa de prazer e bem-estar. Sabe aquele processo de temperagem do chocolate, que deixa ele com aquela casca brilhante, durinha e com aquela crocância perfeita? Isso também é pura química, meu amigo. É a ciência dos cristais trabalhando para deixar o seu ovo de Páscoa ainda mais irresistível. E por que coelhos? O que esses bichinhos fofinhos têm a ver com a Páscoa? Se você pensou em fertilidade, acertou em cheio. Os coelhos são considerados símbolo de fertilidade e vida nova por um motivo muito simples. Eles se reproduzem pra caramba. Sério, a capacidade reprodutiva desses bichinhos é quase um superpoder. E essa característica peculiar está diretamente ligada à genética e à biologia reprodutiva dos coelhos. No caso dos coelhos, a estratégia é a reprodução rápida, garantindo que a espécie continue pulando por aí, mesmo com a pressão de predadores e outros desafios da natureza. Fascinante, né? E o que dizer do protagonista da festa, o famoso ovo de Páscoa? Ele é muito mais do que uma delícia de chocolate. Ele é um objeto de estudo da geometria. Você já reparou que o ovo não é exatamente uma esfera, nem uma elipse perfeita? Ele tem um formato único, meio assimétrico, que desafia as formas geométricas tradicionais. Na verdade, o ovo se aproxima de um sólido de revolução, gerado pela rotação de uma curva em torno de um eixo. Essa forma peculiar rende boas discussões sobre geometria e simetria na natureza, mostrando como a matemática está presente nos lugares mais inesperados. E não podemos esquecer do ovo que originou essa tradição, o ovo de galinha. Sua estrutura é um exemplo incrível de engenharia natural. A casca é forte o suficiente para aguentar o peso da galinha durante a incubação, mas ao mesmo tempo é leve o suficiente para facilitar o nascimento do pintinho. É ou não é um design genial? Preparem-se para uma viagem no tempo, porque a história da Páscoa se mistura com a história da astronomia. A data em que celebramos a Páscoa não é aleatória. Ela é determinada por um evento astronômico super importante, a Lua. A Páscoa acontece sempre no primeiro domingo após a primeira lua cheia, que ocorre depois do equinócio de primavera, no hemisfério norte. É como se o calendário da Páscoa fosse guiado pelas estrelas, misturando religião, astronomia e matemática desde a antiguidade. É fascinante pensar como nossos ancestrais observavam o céu e usavam eventos astronômicos para marcar datas importantes e celebrar suas crenças. A Páscoa também é tempo de celebrar a vida e a esperança, representadas pela ideia de renascimento. E essa ideia não se limita ao mundo religioso. Ela está presente na natureza de diversas formas. As sementes, por exemplo, são um símbolo poderoso de renascimento. Elas podem parecer mortas e inertes, mas quando encontram as condições ideais de solo, água e luz, germinam e dão origem a novas plantas. É a vida se renovando diante dos nossos olhos. E que tal falarmos da rosa de Jericó? Essa planta incrível parece seca e sem vida por anos, mas basta um pouco de água para que ela renasça como num passe de mágica. Suas folhas secas se abrem, revelando um verde vibrante,
mostrando a força da natureza e sua capacidade de se recuperar. É um exemplo incrível de biologia de dormência e regeneração, um lembrete de que a vida sempre encontra um caminho. A Páscoa é uma festa milenar, celebrada há séculos por diferentes culturas ao redor do mundo. E a ciência entra em cena para desvendar os mistérios e curiosidades por trás dessa tradição. Arqueólogos e historiadores encontraram evidências de celebrações similares à Páscoa em civilizações antigas como o Egito e a Mesopotâmia. No Antigo Testamento, a Páscoa, ou Pessach em hebraico, celebra a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito há mais de 3.000 anos. Textos antigos, como a Torá, descrevem em detalhes os rituais e o significado dessa festa, que marca o início da jornada do povo hebreu rumo à liberdade. É incrível como a ciência, através da arqueologia e da análise de documentos históricos, nos ajuda a reconstruir o passado e a entender as raízes de tradições milenares como a Páscoa. E aí, gostaram da viagem? Quem diria que a Páscoa escondia tantos segredos científicos, né? Do chocolate delicioso à data definida pelas estrelas, a gente viu que a ciência está em tudo, até nas nossas tradições mais antigas. Espero que vocês tenham curtido essa mistura de conhecimento e curiosidade sobre a Páscoa. Se você curtiu essas curiosidades, deixa um like, compartilha com quem ama ciência e chocolate. E comenta aqui qual dessas foi a mais surpreendente para você.